Bom, a gente segue com outras notícias. A ampla derrota da base governista nas eleições municipais acabou gerando muitas divergências dentro da esquerda sobre formas de recuperar o eleitorado. Ao todo, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, conquistou apenas 252 prefeituras no país, ficando atrás de 8 partidos, 8 siglas, especialmente do Centrão. Um dos métodos mais defendidos dentro do segmento é que os políticos adotem um figurino mais moderado para tentar reverter uma alta rejeição ou crescer entre o eleitorado de centro. Outra ala pede mudanças mais concretas para avaliar que moradores da periferia se alinham a candidatos de centro-direita, porque a ação da esquerda é incoerente com o discurso. Por fim, a base fiel do Planalto diz que é preciso, com urgência, recuperar esse eleitorado, porém culpa a classe média de votar contra o PT no país inteiro. Você, Roberto Mota, à esquerda, mas principalmente em destaque o Partido dos Trabalhadores, discutindo formas e estratégias de como recuperar o eleitorado. Há quem defenda que os candidatos daqui em diante adotem um outro figurino, uma esquerda mais para o centro, talvez. Olha, eu vou dar uma dica para a turma da esquerda, uma dica valiosa. Se vocês seguirem o que eu estou dizendo, a sorte de vocês vai mudar. Escutem o que as pessoas querem, prestem atenção, andem pelas ruas, conversem com as pessoas, perguntem o que é que elas acham do que está acontecendo no Brasil. Eu acho muito curioso, Canhato, que ainda predomine entre os políticos essa ideia de que basta eu tirar aqui a minha camiseta de esquerda radical, botar um paletó de centro e o jogo muda. Eles estão preocupados com a aparência e esquecem os fatos. Ou talvez nem estejam preocupados. Talvez isso seja só conversa fiada. Agora, não é difícil, eu imagino, entender que se você insiste em pautas que prejudicam a população, você vai ser impopular. Não é muito difícil ligar esses dois pontos. Se você insiste para que os criminosos continuem com saidinha, se você acha bom liberar maconha, se você quer expulsar as redes sociais do Brasil ou censurar, se você é contra armar o cidadão de bem, mas você não fala nada sobre as armas dos bandidos, se o seu plano de governo é gastar como se não houvesse amanhã, se você vai criar, se você produziu uma reforma tributária que vai criar a maior alíquota de imposto do mundo, não é difícil concluir que você vai ser o partido, o político, o governo mais impopular do mundo. E não há estratégia de comunicação que dê isso, que resolva isso. Não adianta você contratar um marqueteiro, pagar para ele 30 milhões, para ele mandar você mudar de roupa, usar algumas palavras diferentes, dizer que a partir de hoje você ama os empresários, que você apoia o empreendedorismo, que o capitalismo nem é tão mal assim. Não adianta você ir à missa, não adianta você mudar de ideia e dizer que a partir de hoje você renuncia a essa história de drogas, não adianta você elogiar a polícia, porque todo mundo sabe que não é sincero. Não é uma coisa tão difícil assim de entender. Se você quer receber os votos e o apoio das pessoas, haja de acordo com os desejos e as expectativas e os valores da maioria das pessoas. Você, Luiz Felipe Dávila, se líderes partidários de siglas mais à esquerda o chamassem para um bate-papo, um café, e perguntassem, me ajuda, o que a gente deve fazer para recuperar o eleitorado? Quais seriam as suas dicas, hein, Dávila? Eu diria para eles olharem onde a esquerda teve sucesso. A esquerda elegeu o prefeito de Fortaleza. A esquerda elegeu o governador do Piauí. A esquerda reelegeu o prefeito de Recife. Vai olhar onde é que estão os casos de sucesso. E verão que nenhum deles está alinhado com as posições, com a postura do governo federal. Nenhum deles. Então vai entender o que eles fizeram. A melhor coisa em política pública é olhar onde é que estão os casos de sucesso. Se você é da esquerda, vai olhar quem foram aqueles que tiveram sucesso.
Não adianta olhar para aqueles que foram derrotados. Tem que olhar por aqueles que venceram eleições. Porque esses que venceram eleições, de alguma forma, fizeram o que o Mota sugeriu. Se conectaram com as pessoas e conseguiram transformar esses anseios das pessoas em voto, em escolha. O problema é que a esquerda, ela é imobilizada, enrijecida por esses dogmas inegociáveis, por essa capacidade de doutrinamento, e não consegue abrir mão. Se abrir mão disso, parece que ela perde o chão, perde o sentido da sua existência. E daí fica sempre esse jogo entre defender dogmas completamente obsoletos, que não têm nenhuma conexão com as pessoas, olhar para aqueles que venceram e entender por que eles abriram mão de determinados dogmas para vencer as eleições. Você, Beraldo, qual é a mudança substancial se a gente olha para a esquerda dos anos 2000, principalmente aquela primeira década dos anos 2000, para a esquerda de hoje, que derreteu, desidratou e perdeu cidades muito importantes? Renato, vamos olhar para a esquerda como a partir da criação do PT. O PT foi o grande evento da esquerda do nosso tempo, do tempo que vivemos, Partido dos Trabalhadores, formado por gente trabalhadora. Lula, que estava ali nas fábricas, nos sindicatos, no dia a dia, no corpo a corpo, conseguiu se consolidar como a figura mais importante desse movimento, que visava lisura no serviço público, acabar com a corrupção, garantir os direitos dos trabalhadores e melhorar a vida dos mais pobres. Mais ou menos eram essas as bandeiras com as quais esse grupo estava identificado. As pessoas, tanto as pessoas pobres, trabalhadoras, quanto aquelas pessoas que, com uma condição melhor de vida, mas sensibilizadas pela situação das pessoas mais pobres, viam nesse discurso uma verdade necessária. Essas pessoas estavam ali de boa fé se dedicando para transformar a vida daqueles que tinham menos oportunidade. Pois bem, passa o tempo, esse grupo conquista o poder e aí a história se escreve da forma como nós testemunhamos, todos nós aqui. E hoje esse mesmo grupo, septagenário, octogenário, chega ao fim da sua vida pública, porque temos que reconhecer isso, eles já estão chegando ao fim da sua vida pública em razão da idade, com uma conduta completamente diferente daquilo que eles pregavam. Quando tiveram a oportunidade, meteram os pés pelas mãos, não resolveram problemas elementares do Brasil, mesmo tendo diversos anos para fazer isso, e hoje não conseguiram, Caniato, modernizar a sua visão em relação ao público. O público também mudou. O público trabalhador, mas não é mais aquele analfabeto, pobre coitado, que lá na década de 70 e 80 precisava de um tutor, precisava de alguém para pegar pela mão e dizer: olha, eu não vou deixar que você seja abusado. Hoje, esse trabalhador, ele já lê, ele já escreve. Ele pode, muitas vezes, não entender, mas ele já tem discernimento. Ele joga no jogo do tigrinho. Ele, de livre e espontânea vontade, pega o seu celular e coloca o seu dinheiro, que ele suou para ganhar, ele coloca no jogo do tigrinho. A necessidade desse eleitor é completamente diferente do que era no passado, mas eles se recusam a se modernizar, Canhato. Então, o que existe de essencial para essa esquerda é criar a capacidade de se conectar com o presente e, principalmente, só para finalizar, fazer o que nunca fizeram, que é criar lideranças que possam seguir adiante com esse trabalho que, para alguns ou para todos, talvez, seja importante fazer para a população brasileira.